A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais um domingo, nós estamos aí preparando, para nós começarmos, ou melhor, darmos continuidade ao nosso estudo, Campos de Batalha. É um tema muito interessante, muito importante, E à medida que nós vamos avançando nesse estudo, nós vamos poder compreender muitas coisas espirituais que ocorrem na vida de cada um dos filhos de Deus, de uma maneira a nos trazer elucidação, muitas vezes, as situações que vivemos, as coisas que fazem parte do nosso contexto de vida. No passado, Deus ele falou com muita propriedade que o meu povo está sendo destruído ou levado cativo porque lhe falta entendimento. Nós temos tido a oportunidade de aprendermos um pouquinho, de alcançarmos mais conhecimento na palavra, e hoje, nesse estudo, nós estamos avaliando as interações e aplicações práticas sobre o que seja o campo de batalha na vida do cristão. E é necessário relembrar que na última aula eu falei sobre o entrar em acordo com o inimigo, Às vezes a gente faz umas colocações e parece que as coisas ficam assim meia no ar. Você pode ter perguntado, como assim, pastor? Eu tenho que entrar em acordo com o diabo, É isso? Exatamente, meu irmão. Apesar de soar estranho, é isso que Jesus nos orienta a fazer. Nós temos um texto no Evangelho que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 25, que Jesus diz assim: entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. É bem claro essa palavra. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Às vezes, esse texto, claro, ele se aplica a adversários físicos, adversários humanos, mas também adversários espirituais. O diabo é o nosso adversário, não é verdade? Então, a coisa, queridos, ela vai ficando mais interessante a partir daqui. Nós vamos adentrando, mergulhando nesse assunto, E o que Jesus está falando? Ele está falando aqui que vai além de evitar, o que nós devemos fazer é algo que vai além de evitar um processo, Ele está mostrando como o adversário, e este juiz, em particular, sempre nós vamos entender essas questões de forma humana, mas nós precisamos entendê-las de forma espiritual, E se nós não entrarmos em acordo, nós vamos ver como é que é esse acordo, Nós acabaremos em prisões, acabaremos manietados, dominados, sucumbidos, E essa parábola, ela explica como Deus vê, na verdade, a justiça humana. Nós temos uma justiça. E nesse texto, o adversário, que é o diabo, ele está sempre nos acusando. E o juiz é Deus. O diabo ele comparece diante de Deus para nos acusar. Ele é o acusador das nossas almas. Então, Satanás, como nosso adversário, ele se levanta como acusador constante, de cada um de nós diante de Deus. A verdade é que Cristo quer revelar, que quando nos aproximamos de Deus, baseados na nossa própria justiça, o adversário sempre vai ter uma base legal para nos jogar na prisão. É aquilo que eu sempre falo: se nós mantivermos a nossa luta no nível da carne, Satanás vai ter sempre uma porta aberta para nos acusar e para nos levar à prisão. Eu fico, às vezes, perplexo com a nossa justiça humana, como existem os advogados, como eles têm recursos e como eles têm artimanhas, tanto para acusar quanto para defender. Assim é o diabo, porque o que acontece? As nossas justiças, a justiça humana, a Bíblia fala em Isaías 64, que é como trapo da imundície. Nossa justiça para nada serve. Então, quando Jesus diz entre em acordo depressa com seu adversário,
ele não está dizendo para obedecer ao diabo ou para ceder ao diabo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando Satanás acusa ou nos acusa de algum pecado ou uma falha, se ele estiver certo, mesmo que por um minuto, né, será vantagem para nós concordar com ele sobre a injustiça, sobre a sua injustiça, né, sobre a nossa injustiça. Então, reconhecer isso significa o seguinte: entrar em acordo com o adversário é reconhecer que nós pecamos. Só que tem um detalhe: quando nós nos confessamos réu confesso, ou quando nós nos dizemos réu confesso, melhor dizendo, né, isso vai ser amparado agora pela justiça de Deus, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, entrar em acordo com Satanás é concordar com ele: você está certo, eu errei, eu pequei, né? Se ele me acusa de ser impuro, ou de não amar, ou de não orar, né, ou de não estar exercendo a minha vida cristã como devo, eu tenho que concordar. Se isso for verdade, tenho que concordar com ele que eu estou certo. A chave é não argumentar com o diabo sobre a sua própria justiça, né, dentro daquilo que nós entendemos para nós ser justo, porque diante de Deus a nossa justiça ela vai ser sempre inaceitável. Não há nada que nós possamos fazer que vá nos justificar diante de Deus. Então não importa o quanto você se defenda, o quanto você se justifique, né? Por dentro você sabe que muitas vezes as acusações do diabo têm o seu fundo de verdade, né? Então a nossa salvação ela não é baseada naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós tentamos justificar, mas no que Jesus se torna por nós, né? Ele se torna justiça por nós. Cristo é a nossa justiça. Nós fomos justificados pela fé, né? Então a nossa paz com Deus vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos Romanos capítulo 5, verso 1, vamos ver escrito lá dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Satanás vem contra você, ele tenta enganar, ele tenta nos enganar, né? Fazendo com que nós foquemos, né? Com que nós coloquemos a nossa atenção na nossa própria justiça. Isso é um dos ardis do diabo. É um campo de batalha em que existem estratégias, né? O diabo ele tem uma série de estratégias. E quanto mais nós reconhecemos, quanto mais cedo nós reconhecermos que somente Jesus é a nossa justiça, menos o adversário pode nos atacar pelas nossas faltas. Então, quando o acusador vier para nos condenar, né, quando nós estivermos em situações realmente difíceis, né, nós vamos ver que nós precisamos entrar em acordo rapidamente e buscar a justiça de Jesus, buscar a justiça de Deus, né? Então a minha resposta para o diabo é dizer a verdade: você está certo, eu não sou suficiente, eu não tenho correspondido suficientemente à minha posição de filho de Deus, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, diabo, que Jesus morreu por todos os meus pecados, inclusive pelo pecado de um amor imperfeito, né? Então, quando nós fazemos isso, nós saímos daquela sombra do ataque satânico, né? E entramos debaixo do brilho do amor do Pai. Então nós precisamos nos submeter a Deus, pedir que o amor e o perdão de Cristo tome lugar na nossa fraqueza e o seu amor torne o nosso amor imperfeito em amor perfeito, né? Então, quando Satanás tenta nos condenar por impaciência, novamente nossa resposta deve ser: sim, está certo, na minha carne eu sou muito impaciente, né? Mas porque eu nasci de novo, Jesus é a minha justiça, e através do seu sangue eu sou perdoado e purificado. Então nós precisamos, irmãos, aprender sempre a nos voltar para Deus. Então nós precisamos usar a acusação como um lembrete que você está diante do trono do julgamento, né? Mas de um trono de que não de condenação, mas diante de um trono de graça, né? Que nos possibilita nós estarmos ousadamente, né, buscando a ajuda de Deus. Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 4, verso 16, nós vamos ver escrito lá: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
para o socorro em ocasião oportuna. A chave principal para derrotar o diabo vai ser sempre a humildade, né? Quando nós nos humilhamos e recusamos a defender a nossa imagem diante dele, porque isso é uma tendência de todo ser humano, é se defender, é se justificar, né? Quando nós saímos desse esquema, né, nós entramos numa outra dimensão. Se nós continuarmos a nos justificar, se nós continuarmos a querer, né, fazer que a nossa justiça prevaleça, nós vamos ser corruptos, cheios de pecado, né? Ainda presos à velha natureza, e nós vamos ser presas fáceis, né? Tanto da maldição, dos resultados do pecado, quanto da ação do inimigo. Então nós temos que lembrar que nós temos uma nova natureza, que foi criada à semelhança de Cristo. Quando nós lemos em Efésios 4, 24, está escrito assim: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, assim que nós podemos e devemos concordar com o nosso adversário acerca da condição da nossa carne. Mas não limite, né, esse princípio de humilhar-se somente quando está envolvido em luta espiritual. Nós precisamos entender que nós somos necessitados constantemente da graça e da misericórdia de Deus. Então esse preceito ele é aplicável em outras situações, em muitas situações, né? A força da humanidade é aquela que constrói uma defesa espiritual ao redor da nossa alma. É aquela que proíbe que lutas, que competições, que irritações da vida roubem a nossa paz, né? Um ótimo lugar para nós praticarmos isso é nos nossos relacionamentos familiares. É quando começa realmente a nossa experiência, né, nessas questões de justiça, nessas questões de acusações, né? Então, como marido ou como esposa, o nosso cônjuge pode nos criticar, pode nos chamar de insensíveis, né? E uma resposta carnal seria uma tentativa de ir de encontro a essa acusação. Isso abre uma porta para o diabo. A nossa resposta carnal, ela pode, assim com muita facilidade, se degenerar numa contenda, numa luta, e a alternativa é simples, né? Tão simples, é humilhar-se e concordar com o seu cônjuge, né? Às vezes, praticamente, parece que isso é muito difícil, mas não é. Quando nós temos o espírito de paz em nós vamos poder fazer isso com muita facilidade. Então, provavelmente você esteja sendo ou era até insensível, né? Então, quando isso acontece, nós precisamos perceber, né, a ação do Espírito Santo no nosso coração e, às vezes, até nos avisando: olha, renda-se, humilhe-se, né, curve-se, porque isso vai fazer com que todas as acusações do diabo caiam por terra, né? Então, nós precisamos estar bastante inteirados, né, bastante firmes. Muito provavelmente as pessoas, qualquer pessoa, não só nossos cônjuges, né, pode de alguma maneira ter acusações contra nós, né? Então, em vez de responder com um contra-ataque, nós precisamos simplesmente nos humilhar, concordar, né, orar abençoando a pessoa que nos acusa, né, e ter um coração cordato, porque isso praticamente, né, é o que deveria acontecer, mas não acontece. E esse é o motivo de muitas armadilhas, né, em que o cristão tem caído, em que o cristão tem sucumbido, em que muitas coisas acontecem. Satanás, ele todas as vezes que ele se depara com um cristão humilde, com um cristão que está sempre cordato, né, é por isso que o Evangelho, irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele ensina, ele fala muitas coisas que nós não fazemos. Olha, se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se te pedirem para uma milha, vai duas, né? Se te baterem numa face, dá outra face. Então, são coisas que Jesus ensina nesse aspecto, nesse sentido, mas é muito complicado e às vezes nós colhemos o fruto disso, né? Porque nós não aceitamos muitas vezes nos humilhar, nós não aceitamos muitas vezes nos quebrantar, e Satanás ele
Irmão, Satanás, ele teme a virtude da humildade. Ele tem horror à humildade, né? Ele odeia, porque a humildade é a rendição da alma ao Senhor Jesus Cristo. E o diabo, ele se aterroriza diante de Cristo. Então, irmãos, eu quero agora voltar num ponto muito importante, que eu já falei aqui na igreja, e esse ponto é referente às fortalezas escondidas na nossa alma. Esse é um estudo que dependeria, ou melhor, despenderia muito mais tempo do que nós temos agora para falar, porque são coisas que a Bíblia nos revela, que nos dá uma visão, uma panorâmica, não é, de realidades que às vezes nós não sabíamos, não conhecemos, e quando tomamos conhecimento nós ficamos assim um pouco perplexos e até mesmo assim espantados, porque são coisas que nos levam diretamente à nossa realidade, né? Então, o que o homem chama de salvação é o primeiro estágio, né, no plano de Deus para nossas vidas. Salvação é um estágio que Deus preparou para nós em Cristo. E ele objetiva para isso, o que acontece? Para isso ele se objetiva em conformar o nosso caráter e poder à imagem de Jesus Cristo. Quando o Evangelho nos ensina a ser mansos, a ser humildes de coração, né? Quando o Evangelho nos ensina a perdoar 70 vezes 7, a andar 2 milhas, a dar a outra face do rosto, né? A dar a túnica, nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo, né? E se nós falharmos em ver nosso relacionamento com Deus assim, nós vamos permitir que muitas áreas dentro de nós elas fiquem imutáveis, elas fiquem endurecidas, elas fiquem cauterizadas, né? E aí isso começa a haver uma degeneração de tudo aquilo que nós recebemos, né, quando nascemos de novo, através da nova criatura que se forma em nós. Então a destruição de fortalezas, ela é fundamental para que haja realmente uma conexão, vamos dizer assim, direta, sem interrupção, através do Espírito Santo, com o trono da graça, né? Às vezes a gente observa que na vida prática a gente pode ter muitos exemplos disso, né? Esses dias, por exemplo, eu tenho feito assim um esforço bastante grande, né, para ajudar minha esposa, e eu nunca fui assim, irmãos, confesso que eu nunca fui assim de ajudar, de lavar louça, essas coisas, né, de cozinha, realmente nunca fui. E eu tenho ajudado, tenho feito bastante coisas, e tem uma que tem sido a minha amiga, né, se é que eu posso dizer assim, que é a nossa lavadora de louça, né? Ela tem me ajudado muito. Eu boto os pratos, boto as coisas ali, bico o botãozinho e meia hora depois, 40 minutos depois, eu venho e tiro, tá tudo limpinho, sequinho, né? Mas aconteceu uma coisa essa semana que foi terrível, né? Eu liguei e ela não ligou, a máquina não ligou. Eu falei, Jesus, teu defeito a máquina, né? E eu, nesse período de quarentena, como é que eu vou chamar? Não tem nem técnico para chamar para vir aqui. E eu comecei a orar, e eu peguei, fui na internet, né, buscar o manual da máquina, e eu vi ali os possíveis defeitos e sintomas, e eu fui lá ver, né, mexer. Antes eu botei a mão sobre a máquina e orei sobre ela, irmão. Eu falei, Senhor, o Senhor me dá competência, capacidade para consertar essa máquina, porque o Senhor sabe que eu preciso dessa máquina. O Senhor me ajuda nesse momento, Jesus, me ajuda, me leva a consertar essa máquina. E eu abri o painel dela, e eu fui atrás, tem uma peçazinha elétrica, se chama solenoide. Ela abre e fecha a água de entrada. E ali eu desmontei aquela solenoide, irmãos, ela estava cheia de sujeira. A água, infelizmente, que nós tomamos aí da SEDAI, ela cria uma espécie de ferrugem, de sujeira mesmo, apesar de eu ter filtro, né? E ali eu limpei aquela sujeira, limpei aquela obstrução, né? Fiz aquela remoção, tornei a montar, conectei a água, liguei, a máquina funcionou. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Assim é a nossa vida interior. A nossa vida interior,
pela vida que nós levamos, muitas vezes se formam dentro de nós sujeiras, acumulam, melhor dizendo, sujeiras, né? Que acabam se transformando em fortalezas, né? Essas fortalezas, elas precisam ser demolidas, elas precisam ser removidas, né? Para que possa fluir, né? Tanto o Espírito como a água do Espírito em nós, né? E muitas vezes essas fortalezas, elas vêm do passado, através de mágoas, através de heranças familiares, né? São coisas que ficam na alma escondidas, né? E é necessário que nós tenhamos o cuidado, né, de estabelecer uma relação com Jesus para podermos demolir essas fortalezas, né? Remover essas coisas. Cada tijolo dessas fortalezas são as velhas maneiras de pensar, são os sentimentos antigos que ainda não foram removidos, né? Nós precisamos, né? Então nós temos ali essa situação na nossa vida que muitas vezes se torna, né, um bunker, né, ou um ponto avançado do inimigo na nossa vida, né? Então esse termo fortaleza, ele não surgiu do nada, ele está pontualizado na palavra. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 3 ao verso 5, diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Então Paulo naquele tempo já falava em fortalezas, já falava em lugares, vamos dizer assim, que eram usados pelo inimigo, que são usados pelo inimigo. Fortaleza serve tanto para se proteger, né, quanto para atacar, né? A palavra, na verdade, né, nós sabemos que por natureza nós somos inclinados a nos defender sempre, né? Isso é automático. Somos assim inclinados a transferir responsabilidades, a transferir culpas, a transferir defeitos para os outros, né? E o diabo também, ele usa fortalezas de defesa e camuflagem para transferir responsabilidades e culpas, né? Então toda a libertação vitoriosa, ela deve começar primeiro na remoção daquilo que defende o inimigo, né? Nós temos que destruir aquilo que dá ao inimigo segurança, aquilo que dá ao inimigo, vamos dizer assim, aquele ambiente de proteção. Então, quando nós falamos de guerra espiritual, Paulo, ele usa a palavra fortaleza para definir um forte onde Satanás e suas legiões se escondem e são protegidas, né? Essas fortalezas existem nos padrões de pensamento, nos padrões de ideias, né, que governam muitas vezes os nossos corações, que governam igrejas, né, comunidades e até nações. Nós vemos que Satanás ele cria uma série de ramificações, né, dentro do contexto geral da vida humana, né? Então, antes de nós reivindicarmos a vitória, antes de nós muitas vezes clamarmos por vitória, essas fortalezas, elas precisam ser identificadas em nós e precisam ser demolidas, né? E Satanás expulso definitivamente, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que nós temos todos os recursos, né, para demolir essas fortalezas. Esses recursos são as poderosas armas da palavra e do Espírito, né, que podem efetivamente destronar, saquear e expulsar, né, o Satanás. Mas qual seria realmente assim então o significado bíblico de fortaleza, né? No Velho Testamento, uma fortaleza era habitação fortificada, usada como um meio de proteção contra o inimigo. Hoje os jovens já não olham mais para esses tipos de coisas, mas no meu tempo de garoto eu gostava muito de um filme que passava na televisão chamado Rin-Tin-Tin, que era um cachorro policial no tempo do Velho Oeste americano, né? Em que os soldados americanos, eles lutavam muito com os índios. Então tinha o Forte Apache. O
Forte Apache era uma fortaleza, Apache, onde os soldados ficavam, né, viviam ali, e era um quartel, né? E havia torres de vigia, havia plataformas em volta das muralhas, em que eles ficavam tomando conta para que os índios não atacassem. E quando os atacavam, os índios não conseguiam adentrar dentro do forte, porque era uma fortaleza, né? Quando a gente olha na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ver que, por exemplo, no tempo de Davi, quando Davi se fugia de Saul, ele se escondia também em lugares de autodefesa, em lugares em que ele pudesse defender. Quando nós olhamos ali em 1 Samuel, capítulo 23, no verso 14, diz assim: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então o próprio Davi, ele buscava a fortaleza. Então com essa imagem em mente, né, a Bíblia ela usa a palavra fortaleza para definir também realidades espirituais. Existem situações na nossa vida que são verdadeiras fortalezas do inimigo, mesmo na vida de um cristão, né? Fortalezas que são poderosamente, né, vigorosamente protegidas pelo diabo. Ele vai lutar até o fim para proteger, para se guardar dentro daquela fortaleza, não sair dali, e dali ele perpetrar ataques e armadilhas, né, para levar cada vez mais a pessoa a um nível de sofrimento, a um nível de angústia, de tormento. Então uma fortaleza, ela pode ser para nós a fonte, né, de uma proteção para o diabo, mas também pode ser para nós uma fonte de proteção contra o diabo, né? A recíproca é verdadeira, quando o Senhor se torna a nossa fortaleza. No Salmo 18, versículo 2, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte, né? Então também nós podemos ter do lado de cá, do lado do Senhor, a fortaleza que é Cristo Jesus. Jesus é a nossa fortaleza. Então, quando ela é usada pelo diabo, ele se esconde para as atividades demoníacas e do pecado. Ele fica levando a vida humana a cometer torpezas, a cometer iniquidades, a cometer pecados. Isso quando o coração e nossos pensamentos são simpatizantes com o mal. Porque quando nós não temos mais essa ligação com o mal, Satanás ele acaba por desistir, ele sai. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, ou seja, fazei do Senhor a tua fortaleza, e o diabo fugirá de vós, né? Está lá em Tiago. Então as fortalezas que primeiramente nós vamos expor são aquelas virtudes erradas que protegem e defendem a vida do velho eu, né? Nós temos aí aquelas que frequentemente se tornam habitações fortificadas de opressões demoníacas, né, de coisas que nós muitas vezes sofremos e não sabemos porquê. E Paulo ele define uma fortaleza lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, em que diz assim: são argumentos, né? Ele diz argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Nós vemos que uma fortaleza demoníaca é qualquer tipo de pensamento que se exalta acima do conhecimento de Deus. Quantas vezes nós somos levados, né, a transigir, a negligenciar, né, a palavra de Deus, e nós não percebemos, e cada vez que nós fazemos isso, né, nós colocamos um tijolo, um reforço na fortaleza do diabo dentro da nossa alma. E aí então nós damos ao diabo um lugar seguro em que ele dali, ele influencia, ele sugestiona, né, o pensamento do indivíduo, né? E na maioria dos casos, né, ele leva o indivíduo, né, a cair. Nós estamos falando, né, eu não estou falando aqui de possessão espiritual. Possessão espiritual é outra coisa, né? Eu não creio que um cristão possa ser possuído. Eu não creio, porque quando uma pessoa é possessa por um demônio, ele, o diabo, né, enche a alma dessa pessoa da mesma forma que o Espírito Santo enche o espírito do cristão, né? Então não é um caso de possessão, mas um caso de opressão. É um caso em que Satanás ele ainda está
em partes, né, da nossa alma que ainda não foram rendidas à cruz. Então, o cristão, eles podem ser oprimidos por demônios, né? Esses demônios podem ocupar os sistemas de pensamento não regenerado, né? Especialmente se esses pensamentos são defendidos por auto-engano, por doutrinas falsas, melhor dizendo. Quantos cristãos estão enganados com doutrinas falsas, né? Com autojustiça? São coisas que a gente às vezes não percebe, mas são situações que prendem a alma, né, a um jugo pesado. Então o pensamento de que eu posso ter demônios porque que eu não posso ter demônios porque eu sou cristão, não é verdadeiro, né? Um demônio, ele não pode possuir o cristão no sentido eterno, né, e no sentido de dominar completamente a alma do cristão. Ele não pode, até porque nós, quando nascemos de novo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo até chegar ao ponto de apagar a chama, né? Mas ele possuir, como possui um homem natural, como possui uma pessoa sem o Espírito Santo, isso, sem dúvida nenhuma, o cristão não corre esse perigo, né? Mas o cristão, ele pode acolher um demônio se ele não se arrepender dos seus maus pensamentos, né? Aquele cristão que tem ainda é simpatizante com algumas vertentes, né, pecaminosas, né? Então a rebelião contra Deus, a desobediência à palavra de Deus, ela fornece um lugar para o diabo na vida dessa pessoa. A Bíblia diz assim: não dê espaço ao diabo, não dê lugar ao diabo. Então Tiago está falando isso para quem? Para cristão, né? Não dê lugar, não dê espaço, porque ele sabe que se der, o diabo, ele ocupa esse lugar, né? Então, por exemplo, muitos cristãos são atormentados por inúmeros tipos de coisas. Eu vejo cristãos hoje atormentados por medo, por pânico, por ansiedade, depressão. Entenda bem, estou falando de depressão espiritual, não estou falando de depressão orgânica. Existe depressão orgânica, já falei isso, né? Uma pessoa pode entrar, o cérebro é um órgão, ele pode ficar doente, né? Mas eu estou falando de depressão espiritual. Mesmo que tenham sido aconselhados, né? Mesmo que já se tenha orado sobre eles, nós vamos ver que, por mais de oração que se faça, não acontece nada. Por quê? Porque o que é necessário ali é uma operação de libertação, de demolição de fortaleza. Então a libertação, ela não acontecerá até que o espírito de medo seja confrontado, seja expulso, né? Até que o espírito de ansiedade seja confrontado, seja expulso, né? E a fortaleza que abriga esse demônio seja demolida. Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, quer dizer, enganos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então, muitos crentes, irmãos, eles foram ensinados, né, que por terem o Espírito Santo não podem ser enganados. Eu conheço pessoas que afirmam isso, né? Isso também não é verdade. Uma das razões do Espírito de verdade ter sido enviado foi porque o diabo, ele tem muita facilidade, né, em enganar. A Bíblia diz que há espíritos que se transformam em anjos de luz, né, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Quando nós olhamos em Mateus 24, Jesus, ele fala assim: porque se surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os eleitos. Então, de fato, o próprio pensamento de que um cristão não pode ser enganado é um engano, né? Quando essa mentira em particular permeia a mente do cristão, suas ideias e opiniões, elas se cristalizam e ele permanece em estado de uma imaturidade espiritual, né, em que se encontrava. Então todo tipo de espírito pode atacar quando percebem essas fragilidades, essas atitudes, né, imaturas na vida de um cristão. É dificílimo nós quebrarmos o poder do auto-engano, por exemplo, religioso, né? Por quê?
Porque a própria natureza da fé não dá lugar à dúvida, né? Nós sabemos disso. Uma vez que a pessoa é enganada, ela não reconhece que está enganada, porque ela foi, vamos dizer assim, ensinada a ter uma fé maquiada, né? Então, de tudo que pensamos, de tudo que sabemos, nós precisamos saber muito bem que nós podemos estar errados. Se não aceitarmos esta verdade, como sermos corrigidos, como sermos muitas vezes ensinados, nós caímos nesse erro. Então, qualquer área do nosso coração ou mente que não está rendida a Jesus Cristo é uma área vulnerável para o ataque satânico. E é aqui, unicamente na vida não crucificada, é aqui justamente nesse aspecto que não foi levado à cruz, né, que a mente do cristão ela se torna um lugar de fortaleza. Então, a demolição dessas fortalezas é de vital importância. Nós precisamos atingir o que a Escritura chama de humildade de mente, antes, né, de uma outra perspectiva de vida espiritual. Quando nós descobrimos, né, rebelião contra Deus em nós devemos não devemos nos defender, mas nos colocar em humildade diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar. Nossos corações precisam se arrepender e exercer fé em Deus para que sejamos transformados. Precisamos lembrar que Satanás ele se alimenta dos pecados, né? E onde houver o hábito do pecado na vida do crente, com certeza vai haver uma atividade intensa demoníaca naquela área, né? O hábito de pecar se torna o lugar da habitação do espírito demoníaco. Então ele rouba o poder, ele rouba a alegria daquele crente, e aquela habitação ela se torna uma fortaleza para o diabo. Todos nós temos uma mente carnal, né, que é uma fonte de imaginações, de pensamentos, né? A Bíblia diz que do coração do homem procedem todas as saídas da vida, coisas que não exaltam a Deus muitas vezes e que nos aprisionam em situações difíceis e complicadas. Nós tratamos com o diabo, e ao tratar com o diabo, nós precisamos saber que estamos tratando com um ser espiritual, né? E também com os sistemas carnais da nossa vida, que podem fazer com que o inimigo se proteja neles. Então não há fortaleza, nem atitudes imperfeitas, nem processos de pensamentos errados na mente de Cristo. Antes de ir para a sua morte, ele declarou, Jesus falou que o príncipe deste mundo estava vindo, né? Mas que ele não teria direito nenhum sobre Jesus. Satanás não tem direito nenhum sobre Jesus. Nós também queremos poder dizer a Satanás que ele não tem direito nenhum sobre nós, né? Em nenhuma área secreta da nossa vida. Nada que possa abrir porta na alma para que o Satanás ele opere pode ser, vamos dizer assim, liberada e acharmos que está tudo bem. Quando as fortalezas na nossa mente estiverem definitivamente derrubadas, então nós vamos poder andar em grande vitória, né? E nos tornarmos instrumentos, né, na mão de Deus para continuarmos demolindo fortalezas, né? Para continuarmos ajudando outras pessoas também a derrubarem fortalezas, né? E a libertar-se de espíritos que infestam a mente e que transformam a vida numa grande confusão, num grande tormento. O arrependimento ele sempre vai preceder a libertação, né? E a libertação geralmente conduz à cura em todas as áreas, né? Por isso que nós vemos aí crentes sofrendo em várias áreas, né? Crentes às vezes fiéis, pessoas boas, pessoas que servem a Deus, mas estão com lutas, com batalhas na área da família, do casamento, dos relacionamentos, né? Por quê? Porque não se importam, né, às vezes, em demolir fortalezas na sua vida. Elas foram construídas, né, e não foram destruídas pelo arrependimento, né, no momento da cruz, né? Então a libertação é simples assim. Quando a alma quer, há essa convicção de fé, nós podemos destruir toda a fortaleza em nós. Por isso é que Davi disse: Senhor, vê se há em mim caminhos que não são bons, vê se há em mim fortalezas, vê se há em mim, né, lugares secretos, né? Porque nós precisamos passar sempre a limpo a nossa alma. Precisamos estar buscando em Deus, né? Precisamos pedir ao Espírito Santo que vasculhe a nossa alma, né? Que conheça a nossa alma, né? Para que nos dê uma medida de arrependimento e para que possa haver libertação, né? Porque
sem arrependimento não há libertação. Não existe como nós desestruturarmos, né, toda essa ação do diabo sem arrependimento. O indivíduo, a pessoa, ela precisa querer e precisa mudar. A atitude errada para com o pecado, através do pecado, ela cada vez mais manieta, ela cada vez mais prende a alma. Então, eu quero dizer uma coisa, para a gente já terminar por esse domingo, essa lição, né, que o pensamento, né, do coração, todo o pensamento do coração será revelado. Lucas, lá no capítulo 2, diz isso, né? O pensamento de muitos corações será revelado. Então, se você realmente andar com Jesus, muitas áreas dos processos do seu pensamento podem ser expostas, né? E haverá a graça e haverá o poder de Deus sempre para nos ajudar, para nos segurar e para nos manter, para nos libertar. Esse é o grande ministério de Cristo. Então você vai ver a queda de fortalezas e a chegada da vitória. Amém, irmãos? Haverá uma grande pressão na sua carne, bem como uma pressão do mundo das trevas. Às vezes é preciso você fazer renúncias e você ter força de vontade, né? Para que, quando eu digo força de vontade, é convicção de fé, para que você possa diminuir, né, ou fazer ignorado, né, aquilo que o diabo está requerendo de você. Você pode ser tentado, esse é um pecado muitas vezes, de alguma forma, mas enquanto você não tiver essa consciência, né, ele vai ser ali um problema principal que vai permanecer bem escondido, né, gastando a tua energia, gastando a tua fé, te cansando, né, e nós vamos ver que as coisas às vezes se tornam complicadas. Então eu deixo essa palavra, né? Hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu quero falar de uma casa feita de pensamentos, né? Nós somos casa, né? Uma casa feita de pensamentos. É um outro tema também muito interessante, muito importante. Eu tenho certeza que nós vamos aprendendo e vamos cada vez mais, né, tomando conhecimento de coisas espirituais. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento e te abençoar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, como diz a Tua palavra, que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, para destronar, para destruir fortalezas, Senhor Deus, que a alma humana, Senhor Deus, sofre através dos engodos, através, Senhor Deus, Pai querido, dos enganos, dos sofismas do nosso inimigo. Nos ajuda, Senhor Deus, com o conhecimento desta palavra, a estarmos identificando essas fortalezas, identificando, Senhor Deus, coisas que nós não podemos por nós mesmos nos justificar e nem apresentar justiça a nosso favor, mas nos ajuda, Senhor Deus, a nos humilharmos, a nos quebrantarmos diante do Senhor, Senhor Deus, e alcançarmos, Senhor Deus, Pai querido, o poder, a autoridade no nome de Jesus, para que dentro de nós, no nosso coração, haja, Senhor, uma única fortaleza, que é a fortaleza que está em Cristo Jesus, nossa rocha, nossa muralha, nosso fundamento, Senhor Deus, nosso socorro, nossa habitação inabalável. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa neste domingo, Senhor Deus, e continua nos fortalecendo como filhos, como cristãos que somos, nos levando cada vez mais, Senhor Deus, ao conhecimento da Tua palavra e, Senhor Deus, nos aproximando mais e mais da imagem do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa-nos neste dia e prepara o nosso coração para um culto abençoado à noite. Leva-nos assim, Senhor Deus, guardados em Ti. Eu abençoo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Amém, amém e amém.